No episódio anterior, atingimos os imperialistas onde mais doía, em seus cofres de ouro. Tiramos algumas minas preciosas deles, e eles têm muito medo de nós para retomá-los. Outro sinal de sua fraqueza e liderança incompetente. Eles não conseguem lidar com uma situação que não seja coberta por suas regras estritas. agora, Há 3 pontos muito interessantes sobre o relato do Anão Míope. Primeiro, ele nos revela que eles, renegados, tomaram algumas minas dos imperialistas para si. E isso parece nos dar uma pista de que é certo podermos encontrar renegados em alguma ou algumas das minas. O segundo ponto é que ele descreve exatamente como foi o ataque frustrado de sua elite. E conhecendo a história de Khazad-dûm, com certeza o cenário dessa batalha aconteceu em frente ao Grande Colosso. Para quem não conhece, o Colosso foi criado pelos anões na fundação de Khazad-dûm e foi construído para cumprir alguns propósitos. Dentre estes, para servir como meio de impedimento. Sua estrutura contém vários andares e é o local aparentemente perfeito para a posição dos arqueiros citados que lançaram as flechas de bestas que quase dizimaram a elite dos renegados. Ou seja, aquele local sem dúvidas foi o local do massacre citado, e pode muito bem conter pistas úteis sobre a guerra em curso. O terceiro ponto, e talvez o mais importante, foi de que houve um traidor entre eles. É difícil imaginar quem tenha sido esse traidor citado, pois o Anão Míope não nos dá dicas de quem fez isso. Um caminho para se descobrir talvez seja procurar NPCs da cidade e conversar com eles para ver se o culpado se atrapalha e se revela por acidente. Ou então, tentar descobrir pelos envolvidos diretos, como o Imperador, por exemplo. Se tem alguém aqui que com certeza sabe quem foi, é ele. Uma curiosidade que podemos descobrir através do Imperador Cruzak é que ele só se tornou imperador após a renúncia de seu pai, e o motivo da renúncia foi por ter tido a barba roubada da noite para o dia. A barba é algo muito representativo para um anão, e um anão sem barba é uma vergonha perante a raça. E isso é ainda mais acentuado se tratando de uma entidade de tanto respeito e poder como o imperador. O Anão Míope também sabe sobre esse acontecimento. Na verdade, é até mais do que isso. Quando perguntamos a ele sobre o imperador, ele nos conta. Um tolo incompetente como seu predecessor. Este último chegou a ter a barba roubada enquanto dormia, e teve que pedir demissão por conta disso. Foi um membro da nossa irmandade quem conseguiu esse golpe. Olha só que interessante. Descobrimos que quem esteve por trás desse roubo foi um dos membros da Irmandade dos Renegados. Tudo fica ainda mais interessante após a associação que o nosso grupo de exploradores fez na última reunião do Discord. Em Tais, próximo ao rei, existe um NPC Bozo, que, como fica claro, trata-se de um palhaço. Conversando com ele, conseguimos iniciar a quest Where First, que é sobre uma série de missões em que o NPC Bozo nos manda fazer palhaçadas pelas terras tibianas. Na sua 5ª missão, Bozo nos manda até a misteriosa Triangle Tower, próximo ao deserto de Jakundaf, buscar um relógio mágico que será utilizado na nossa próxima traquinagem. Com o relógio em mãos, Bozo nos manda até Khazad-dûm, mais precisamente no quarto do Imperador Cruzak. Como descrito, o relógio tem poderes mágicos e serve para viajar pelo tempo. Bozo quer que utilizemos o relógio para avançar no tempo em um momento em que encontramos o Imperador dormindo em sua cama. Então, nos aproximamos dele rapidamente e com o auxílio de uma faca muito afiada roubamos a sua barba. O curioso é que o quarto dele está repleto de diários, escrito por Granrock Silverbird, pai do Imperador Cruzak, com os dizeres: Querido diário, meu filho Cruzak está constantemente me importunando para renunciar ao cargo de imperador e passar a liderança para ele. O que pensa esse jovem de algumas centenas de anos? Prefiro fazer a barba do que recuar. Como esses diários não estavam lá antes de usarmos o relógio, fica a dúvida. Será que avançamos ou recuamos no tempo? Ao que parece, quem estava deitado na cama era mesmo o pai de Cruzak. Essa teoria abre diversos caminhos. Podemos pensar então que o renegado ladrão de barba citado pelo Anão Míope seja nós que fizemos essa missão. Talvez após essa missão, o Anão Míope libere um novo diálogo. Até porque, podemos utilizar a barba roubada para comprovar que fomos nós os infratores, ao invés de entregá-la ao NPC Bozo. Quem sabe? A barba conquistada pode ser utilizada não só com o Anão Míope, mas sim para descobrirmos algum outro envolvido. Uma outra ferramenta que pode ser útil para desvendarmos algo é o relógio mágico. Lembrando que ele é destruído após ser usado pela segunda vez para retornar ao seu tempo atual. Então,
para ter um em sua bolsa em uma exploração, você precisa parar antes de concluir essa missão. Um exemplo teórico de uso para o relógio é de utilizá-lo para voltar no tempo, antes do basilisco ser aprisionado. Seria um meio para, enfim, alcançá-lo. Para que fique claro, o horizonte principal em meio a tudo isso ainda continua sendo o basilisco. Na minha opinião, o basilisco não é o início de uma quest, mas sim faz parte do meio dela. Por exemplo, eu imagino uma situação onde devamos tomar partido em um dos lados do conflito. Acredito mais que pelo lado dos renegados, a princípio. E em meio a uma missão para ajudar os romances renegados alcançaríamos o basilisco. E então, seguiríamos na quest, que poderia até mesmo nos colocar em determinado momento como o traidor citado, em uma missão onde passaríamos a ajudar o Imperador Cruzak. A questão que me fica é, como afinal, iniciar essas missões? Eu tenho passado dias aqui com o Anão Míope tentando alguma palavra-chave para prosseguir, mas até o momento não consegui nada. Sinto que a linha de raciocínio seja essa, ou parecida, mas ainda faltam detalhes, ou enxergar informações a se cruzar. Caso tudo isso tenha te feito pensar em algo, me conte nos comentários, é muito importante. Obrigado pela presença e nos vemos no próximo episódio.